Em janeiro de 1924, um mausoléu temporário foi erguido na Praça Vermelha de Moscou. Lá dentro jazia um homem que havia morrido 3 dias antes. No entanto, sua tez parecia de uma pessoa viva. Em vida, Lenin desejava ser enterrado ao lado de sua mãe em sua cidade natal, mas seu corpo, preso dentro do sistema que ele criou, permanece até hoje, guardado em uma vitrine de vidro como um símbolo nacional. Essa história começa com a execução de seu irmão em 1887. Em 1917, as chamas da revolução se acenderam em Petrogrado. Os revolucionários buscavam derrubar o antigo império, clamando por pão e paz, e no centro dessa revolução estava o arquiteto Vladimir Ilyich Lenin. 22 de abril de 1870, em Sibirsk, às margens do rio Volga, no Império Russo, Vladimir Ilyich Ulyanov nasceu. Seu pai, Ilya Ulyanov, era um funcionário imperial da área da educação. A família vivia em um ambiente estável que correspondia à imagem ideal do império. E ele cresceu em um ambiente educacional de elite. Vladimir era um talento nato que sempre tirava as melhores notas, e falava latim e várias línguas estrangeiras fluentemente. Entre os professores que o ensinaram, foi pai de Alexander Kerensky, que mais tarde se tornou um símbolo da contra-revolução, e dizem que ele avaliou Vladimir como o aluno mais excepcional que já vi. Mas, quando surgiu a primeira rachadura na família pacífica, este menino genial encarou a dura realidade pela primeira vez. Em janeiro de 1886, seu pai morreu subitamente de uma hemorragia cerebral. A vida estável da família Ulyanov foi abalada, e ele, que crescera num ambiente protegido, sentiu pela primeira vez a indiferença do Estado em relação à vida e à morte de um indivíduo. Em 20 de maio de 1887, chegou um choque ainda maior. Seu irmão Alexandre foi acusado de conspirar para assassinar o imperador Alexandre III, e foi enforcado na fortaleza de Chisselburg, perto de São Petersburgo. Isso não foi apenas uma tragédia familiar. A corte imperial executou o ato, e a família Ulyanov foi rotulada como uma família criminosa da noite para o dia. Conhecidos da classe alta cortaram contato, os vizinhos mantiveram distância, e o isolamento social ocorreu rapidamente. Segundo uma lembrança posterior de um colega, Vladimir disse na época: precisamos seguir um caminho diferente. Segundo consta, ele disse isso, não o caminho do terrorismo individual que seu irmão havia escolhido. Vladimir escolheu um caminho mais fundamental. Em vez de se deixar consumir pela raiva, ele analisou o ocorrido com calma. Ele não encarou a morte do irmão como uma simples questão de vingança, mas aproveitando a oportunidade para planejar atividades revolucionárias organizadas. Em dezembro do mesmo ano, Vladimir, que havia ingressado na Faculdade de Direito da Universidade de Kazan, foi imediatamente expulso por participar de uma assembleia estudantil ilegal. Ele passou apenas um semestre na universidade. Após deixar a instituição, ele leu as obras de Karl Marx e os livros analíticos de Plekhanov. Adquirir conhecimento jurídico por meio do estudo autodidata e, simultaneamente, ingressa em organizações revolucionárias clandestinas. Em 1895, Vladimir, de 25 anos, viajou pela Europa Ocidental e conheceu exilados que seguiam o marxismo, incluindo Plekhanov. Após retornar, enquanto organizava grupos de trabalhadores em São Petersburgo, ele foi preso pela polícia sob acusação de atividades marxistas e foi condenado a 3 anos de exílio em Chechenskoye, na Sibéria, em meio aos campos de neve com temperaturas abaixo de zero e ao extremo isolamento. Em vez disso, ele pôde se concentrar na escrita e na contemplação. No exílio, Vladimir analisou uma vasta quantidade de dados e autor de O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Este livro tornou-se a base teórica de como ele iria organizar grupos revolucionários no futuro. Durante esse período, ele se casou com Adela Krupskaya, e essa união estava mais próxima de uma parceria revolucionária do que do amor romântico. Krupskaya foi sua colaboradora mais próxima durante as décadas seguintes, e desempenhou um papel fundamental na rede de comunicação externa. Durante esse período, ele começou a usar o pseudônimo Lenin. Esse nome, inspirado no rio Lena, na Sibéria, era mais do que um simples disfarce, apagando o privado de Ulyanov e simbolizando a si mesmo, recém-estabelecido como um revolucionário. Em 1900, ao retornar do exílio, Lenin partiu imediatamente para o exílio europeu. Sediado em Munique, uma cidade no sul da Alemanha, ele fundou o jornal revolucionário Iska, que significa faísca, e unificou organizações dispersas em um único ponto focal. Em 1902, ele publicou o livro O que Fazer, e mais tarde se tornou um livro didático para a organização bolchevique. Esta obra combinou a teoria de Karl Marx com a análise do próprio Lenin. A tese central era que adesão flexível, debate democrático e solidariedade em massa todos foram rejeitados em favor de uma elite rigorosamente treinada de revolucionários profissionais. Só quem poderia completar a revolução, em julho de 1903, realizado em Bruxelas e Londres, o segundo congresso do RSDLP, tornou-se o catalisador para divisões facionais. Lenin procurou limitar a adesão à orientação direta e à obediência absoluta, enquanto Markov preferia uma associação mais flexível. Após o conflito entre as duas posições, foi realizada uma votação, e à medida que Lenin ganhava mais apoio por uma margem estreita, ele chamou seus apoiadores de bolcheviques, que significa a maioria, e a oposição, os mencheviques, ou seja, a minoria. A escolha do nome conferiu a Lenin uma vantagem simbólica e psicológica. Isso aprofundou a divisão na liderança política e no próprio movimento. Juntamente com isso, estabeleceu-se o princípio do centralismo democrático. Essa estrutura, que permitiu o debate, mas exige obediência absoluta após uma decisão, tornou-se a estrutura para a posterior ditadura soviética.
Soviética de Partido Único. Em 1905, toda a Rússia estava em turbulência. Em 22 de janeiro, em São Petersburgo, enquanto os trabalhadores marchavam para apresentar uma petição ao czar, os disparos dos guardas mataram centenas de pessoas. Um incidente conhecido como Domingo Sangrento, espalhando-se por todo o país, provocando greves e levantes. Lenin retornou do exílio para se juntar às organizações operárias. Essa experiência se tornou um ponto de ancoragem e a base inicial para a unidade organizacional do partido. No entanto, a revolução foi rapidamente reprimida e Lenin voltou ao exílio. Deslocamentos entre Genebra, Paris, Londres e Zurique. Ele vagou pela Europa durante quase 17 anos. No exílio, Lenin foi um teórico revolucionário. Mas ele também era um homem de rotinas extremamente comuns. Continuando a escrever num quarto alugado e decadente em Zurique, ele começou o dia abrindo a biblioteca pública. E detestava ser obrigado a sair na hora de fechar. Seus colegas socialistas o consideravam intransigente e difícil de lidar. E em meio a disputas internas e conflitos de financiamento, ele não recuou um único passo da sua posição. Em julho de 1914, a eclosão da Primeira Guerra Mundial levou a uma reação de Lenin que chocou seus contemporâneos. Enquanto os partidos socialistas europeus apoiaram seus governos e aceitaram a guerra, ele lançou o slogan guerra imperialista em guerra civil, apelando para o caminho completamente oposto. Sua lógica era de que a derrota do Império Russo aumentava o potencial revolucionário. Foi considerado extremista pelos seus pares, mas Lenin permaneceu inabalável. Ele acreditava que, à medida que a guerra se prolongava e o povo sofria, esse esgotamento se tornaria o catalisador da revolução. Em janeiro de 1917, Lenin discursou calmamente para jovens socialistas em Zurique. Nós, da geração mais velha, talvez não vivamos para ver as batalhas decisivas desta revolução. O público interpretou isso como a resignação sincera de um exilado, e o próprio Lenin talvez também acreditasse nisso. Mas apenas algumas semanas depois, contrariando suas palavras, as ruas de Petrogrado foram tomadas por protestos e multidões, com os horrores da guerra e a incompetência do czar se sobrepondo. Greves e manifestações eclodiram por toda a Rússia. O czar Nicolau II finalmente abdicou. A dinastia Romanov, que durou 300 anos, desmoronou em apenas 3 dias, e o império caiu num vácuo de poder sem precedentes. Ao saber da notícia em Zurique, Lenin procurou imediatamente uma maneira de voltar para casa, com as rotas aliadas bloqueadas. O Estado-Maior alemão foi o primeiro a entrar em contato. A proposta alemã foi um cálculo feito estritamente para atender aos seus próprios interesses. A lógica era que enviar Lenin para a Rússia. Isso levaria ao colapso da Frente Oriental. Um intenso debate eclodiu no Estado-Maior. Os oponentes alertaram que os países da Revolução Socialista estavam prestes a ascender. Isso também pode ser perigoso para a Alemanha, mas para reduzir o sangramento na frente oriental, que concentrar o poder na frente ocidental fez com que o realismo prevalecesse. Alguns descreveram esse movimento como liberar um germe no corpo da Rússia. A Alemanha tratou de forma especial o trem que transportava o grupo de Lenin, selando para que nenhum país pudesse embarcar se o inspecionava. O trem passou pela Suíça, Alemanha, Suécia e Finlândia, como a Rússia. Segundo as memórias de Grigori Zinoviev, que o acompanhou, Lenin passou toda a viagem organizando a plataforma que seria anunciada em seu retorno. O vagão de trem lacrado foi seu último momento de preparação, onde às 10 de abril a estratégia central da Revolução Bolchevique foram finalizadas. A Alemanha esperava que a injeção de germes tivesse impacto na frente oriental, mas o resultado se transformou em uma variável global incontrolável. Às 23h da noite de 16 de abril de 1917, trem que transportava Lenin chegou à estação Finlândia em Petrogrado. Milhares de pessoas lotaram a plataforma, repleta de bandeiras vermelhas e tochas, e uma banda militar tocou a Marselhesa para recebê-lo. Os líderes bolcheviques que vieram recebê-lo fizeram discursos de boas-vindas, e tentou discutir a cooperação com o governo provisório, mas ele os interrompeu resolutamente. Ele subiu em cima de um carro blindado em frente à estação, e gritou para a multidão em meio a tochas e holofotes: todo o poder aos soviéticos, rejeitando toda e qualquer cooperação com o governo provisório. Este grito, declarando uma revolução socialista imediata, foi uma linha radical que nem mesmo os bolcheviques presentes esperavam. Essa declaração tornou-se o prelúdio dos eventos que decidiriam o destino da Rússia. No dia seguinte, o choque se espalhou quando as teses de abril foram oficialmente divulgadas. O fim da guerra, nacionalização da terra, derrubada do governo provisório e a transferência imediata do poder para os soviéticos era a principal exigência. Até mesmo a equipe editorial do jornal do partido, Pravda, acrescentou-se uma nota de rodapé dizendo: esta é meramente a opinião pessoal de Lenin, mas para os soldados e camponeses exaustos pela guerra, os slogans de Lenin representavam diretamente o que eles mais desejavam. E depois disso, o apoio aos bolcheviques aumentou acentuadamente. No entanto, a mola não era suave. Uma manifestação armada dos bolcheviques em julho foi reprimida pelo governo provisório. Lenin era procurado como traidor. Usando uma peruca e com a barba feita, ele fugiu para o outro lado da fronteira finlandesa. E, em meio a essa fuga extrema, ele escreveu O Estado e a Revolução. Nesta obra, ele definiu o aparato estatal existente como uma ferramenta para o domínio burguês, afirmando que a revolução deve ser substituída pela ditadura do proletariado, operado pela classe trabalhadora real, não pela burguesia. Essa lógica foi aceita como uma necessidade histórica e a justificativa para a apreensão de outubro, e, simultaneamente, tornou-se a base teórica para regimes comunistas em todo o mundo. Após meses de tensão política e preparação organizacional bolchevique, Lenin finalmente, por meio da Revolução de Outubro, tomou o poder ao capturar o Palácio de Inverno.
Nas primeiras horas de 7 de novembro de 1917, unidades bolcheviques armadas organizadas por Trotsky, com a possibilidade de ações estatais essenciais, incluindo centrais telefontes, bancos de ferrovias. O tiro de festim disparado pelo cruzador Aurora serviu de sinal para cercar o Palácio de Inverno, e todos os ministros do governo provisório foram presos antes do amanhecer. Os combates foram limitados, e o evento se assemelhou mais a um golpe de estado do que uma revolução em massa. No dia seguinte, Lenin convocou o segundo Congresso Pan-Russo dos Sovietes para garantir a legitimidade legal, armistício incondicional por meio do decreto de paz. Por meio do decreto sobre a terra, o sistema de latifúndio foi abolido, respondendo diretamente às demandas de soldados e camponeses. Com a proclamação emitida no Instituto Smolny, os bolcheviques emergiram como uma força que representava as aspirações do povo, e Lenin ascendeu como arquiteto da revolução, redesenhando o Estado com base nisso. Mas por trás da tomada do poder, Lenin logo fechou as portas para a democracia. Em janeiro de 1918, a Assembleia Constituinte, formada através da primeira eleição livre da Rússia, reuniu-se, mas o Partido Socialista Revolucionário tornou-se o maior partido, com apoio esmagador do campesinato, e os bolcheviques não conseguiram garantir nenhum quarto do total de cadeiras. Lenin respondeu de forma decisiva. No dia seguinte ao término da primeira sessão da Assembleia, marinheiros armados trancaram as portas do prédio, e a Assembleia Constituinte desapareceu da história em apenas um dia. Lenin explicou isso como dissipar a ilusão da democracia burguesa. Por outro lado, alguns consideram isso o ponto de partida da ditadura soviética de partido único, quando a vontade do povo reivindicada pela revolução entrou em conflito com a sua escolha real. Ele priorizou seu próprio poder sem hesitar. Em 3 de março de 1918, menos de 4 meses após a tomada do poder, Lenin assinou o tratado mais humilhante da história russa, o Tratado de Brest-Litovsk. Rússia Soviética, incluindo a Ucrânia, Bielorrússia, os países bálticos e Finlândia, cerca de 34% da Rússia europeia, 54% das terras agrícolas e 89% das indústrias, teria que ser entregue à Alemanha. Os comunistas de esquerda dentro do partido puseram-se veementemente a ele, considerando um tratado de ruína nacional. Mas Lenin fez um julgamento frio e calculado. Terras perdidas podem ser recuperadas mais tarde, mas se o regime for perdido, tudo estará acabado. Ele chamou o tratado de um respiro. E como o tratado foi posteriormente invalidado pela derrota da Alemanha, seu julgamento tornou-se realidade. Mas o momento de alívio foi breve. Em maio de 1918, o Exército Branco contra-revolucionário lançou uma guerra civil em grande escala com o apoio das potências aliadas. Enquanto a legião tchecoslovaca, apoiando o Exército Branco, tomava a ferrovia siberiana, toda a Rússia estava dividida entre o Exército Vermelho bolchevique e as forças contra-revolucionárias do Exército Branco. Naquele verão, com a intensificação da guerra civil, o governo Lenin tomou uma decisão irreversível. Nas primeiras horas de 17 de julho de 1918, na cidade de Ekaterimburgo, a leste dos Montes Urais, ouviram-se tiros no porão da casa Ipatir. Nicolau II e a Imperatriz, detidos pelos bolcheviques após a sua abdicação, e todas as 5 crianças foram mortas a tiros no local. À medida que o exército branco se aproximava da cidade, líderes bolcheviques locais, agindo sob instruções de Moscou, execução sumária realizada. Com o desaparecimento da última linhagem da dinastia Romanov, que durou 300 anos, a possibilidade de uma restauração imperial desapareceu completamente. Consequentemente, as forças contra-revolucionárias perderam a justificativa para negociar, e para os bolcheviques não restava mais nenhuma rota de fuga. A guerra civil havia se transformado em uma luta até o fim, até que um dos lados fosse completamente aniquilado. Embora Lenin tenha sido o arquiteto da diplomacia e da governança, o homem que liderou a guerra civil à vitória no campo de batalha foi Trotsky. Ele criou o Exército Vermelho e reconstruíram-na de uma forma mais pragmática do que revolucionária desde o início. A estratégia central era a mobilização forçada de antigos oficiais tzaristas, e o número de oficiais tzaristas recrutados para o Exército Vermelho chegou a 50.000. A questão era a confiança. Trotsky introduziu o sistema de comissário político. Ao colocar um comissário do partido bolchevique ao lado de cada comandante militar, ele exigia assinaturas conjuntas em todas as ordens operacionais, e para qualquer oficial que se recusasse a receber ordens ou deserdasse, ele concedeu aos comissários autoridade para a execução sumária. A prática de manter as famílias dos comandantes como reféns de fato na capital também foi empregada. Essa estrutura dual, que combina conhecimento militar com controle ideológico, foi propagada do sistema de oficiais políticos soviéticos, e nas sociedades comunistas ao redor do mundo posteriormente, consolidou-se como um modelo padrão para a gestão de poder e lealdade. Trotsky comandou o Exército Vermelho enquanto viajava diretamente pelas linhas de frente, e seu meio de transporte era um trem blindado. Durante cerca de 2 anos e meio, de 1918 a 1920, ele percorreu mais de 100.000 quilômetros naquele trem, presente em todas as linhas de frente que enfrentavam uma crise. Sempre que as linhas de frente mostravam sinais de colapso, Trotsky chegou em seu trem para reunir as tropas, às vezes unindo severamente os soldados em retirada, para elevar a força moral deles. O trem blindado simbolizava tanto a guerra civil quanto Trotsky, demonstrando que a revolução foi mantida pelo aço e pela pólvora. À medida que a guerra se prolongava, os bolcheviques introduziu o sistema Prodrazhorska, de requisição forçada de descendentes de produtos agrícolas de camponeses utilizando destacamentos armados. Embora isso tenha sido eficaz no fornecimento de alimentos para a linha de frente, a motivação dos camponeses para produzir diminuiu drasticamente, com o colapso da economia monetária e a popularização do escambo. A fome e a extrema miséria ocorreram em toda a bacia do rio Volga. Isso levou a uma revolta camponesa na região de Tambov, e as forças de repressão sob o comando de Mikhail Tukhachevsky reprimiram, atacando até mesmo áreas civis. O campesinato, culto à base de apoio da revolução, transformou-se na maior força hostil do regime. Para Lenin, a revolução foi um começo, não um destino. Em março de 1919, ele fundou a Comintern em Moscou para globalizar o comunismo.
reunir os partidos comunistas em todo o mundo sob um único comando, e esperavam especificamente uma revolução na Alemanha. Contudo, contrariamente às expectativas, a revolta espartaquista na Alemanha em 1919 foi reprimida, e a República Soviética entrou em colapso após apenas 133 dias. Significa que a reação em cadeia da revolução não ocorreu na Europa. A União Soviética tornou-se o único estado comunista, cercada por poderes capitalistas. Esse isolamento mais tarde se transformou em um catalisador para que o regime convirja ainda mais violentamente para dentro. Na verdade, as bases do terror foram preparadas mesmo antes da Guerra Civil. Em dezembro de 1917, 2 meses após a Revolução de Outubro, Lenin nomeou Felix Dzerzhinsky como chefe da Comissão Extraordinária Pan-Russa para o combate contra a Revolução e a sabotagem, criação da polícia secreta conhecida como Cheka. A Cheka operava fora do sistema jurídico existente e era passível de prisão e execução sumária sem mandado, julgamento ou defesa. Significa qualquer pessoa classificada como inimiga da classe poderia ser eliminado sem qualquer prova. Dzerzhinsky definiu a Cheka como terror organizado. Na verdade, a Cheka foi um instrumento de terror escolhido pelo governo de Lenin, e as práticas de execução sumária e operações de campos de trabalho forçado tornou-se a base que levou ao grande expurgo de Stalin mais tarde. Na noite de 30 de agosto de 1918, logo após Lenin terminar um discurso na fábrica Michelson em Moscou, em meio à miséria causada pelo comunismo de guerra dos bolcheviques e pela requisição de grãos, considerando a situação como uma traição à revolução, Tani Kaplan, revolucionária socialista, alvo, Lenin foi baleado por motivos políticos. Um dos 3 tiros apenas roçou suas roupas, mas as outras 2 perfuraram seu pescoço e pulmão esquerdo, causando ferimentos fatais. Lenin não morreu instantaneamente, mas permaneceu entre a vida e a morte por semanas, e as consequências do ocorrido foram mais letais do que as próprias balas. A Cheka declarou imediatamente e oficialmente o terror vermelho. Prisões e execuções tornaram-se possíveis com base unicamente na origem social, sem processo legal, e grupos específicos, como a burguesia, ex-oficiais e socialistas revolucionários, tornaram-se alvos de potencial liquidação. O agressor Katlan foi sumariamente executado poucos dias depois, e a sede da Lubyanka Cheka em Moscou tornou-se um símbolo do terror soviético. Lenin sobreviveu milagrosamente, mas a polícia secreta checa, fundada para proteger a revolução e manter o poder, em breve, começou a funcionar como instrumento de um reinado de terror. Como resultado, o regime foi alterado de forma irreversível. Em março de 1921, quando a guerra civil se aproximava do fim, o regime bolchevique enfrentou sua crise interna mais perigosa. Marinheiros da base naval de Kronstadt, outrora chamada de coração da revolução, revoltaram-se. Esses não eram inimigos da classe, mas justamente as pessoas que o próprio Lenin chamou de orgulho e glória da revolução. Sob o lema soviéticos sem bolcheviques. Eles exigiam eleições livres, liberdade de imprensa, o fim das requisições forçadas e a abolição da Cheka. Ironicamente, suas exigências eram semelhantes aos valores que Lenin defendeu no início da Revolução de Outubro de 1917, mas eles se surgiram de uma forma que tinha como alvo os bolcheviques, os próprios protagonistas da Revolução. Lenin considerou isso mais perigoso do que as forças contra-revolucionárias, porque exigências que questionam a legitimidade da Revolução não puderam ser detidas apenas com força militar simples. No fim, Lenin optou pela repressão armada em vez do diálogo. As forças de repressão comandadas por Trotsky avançou para Kronstadt através do Golfo da Finlândia congelado, embora o primeiro ataque tenha sido detido pelo contra-ataque dos marinheiros. Eles capturaram a base em 17 de março após 2 semanas de combate. Milhares foram mortos em combate ou executados durante o processo, e muitos dos sobreviventes foram enviados para campos de trabalho forçado na Sibéria. Foi o dia em que a revolução voltou suas armas contra seus filhos, outrora mais leais, para recuperar a economia e acalmar a agitação pública após a repressão. Lenin optou por uma retirada estratégica de suas políticas de linha dura. Ele convocou o 10º Congresso do Partido para anunciar a nova política econômica, permitindo os camponeses vendendo seus excedentes de produtos agrícolas e permitindo o funcionamento de pequenas empresas privadas. A economia se recuperou gradualmente, mas a memória de Kronstadt nunca foi apagada. Mais tarde, Stalin aboliu a NEP e implementou a coletivização forçada, o que é interpretado como uma medida para controlar a estabilidade do campesinato, revelado através da rebelião de Kronstadt e da experiência da NEP. Em maio de 1922, Lenin, de 52 anos, sofreu seu primeiro AVC. O lado direito do seu corpo estava paralisado e sua fala também estava prejudicada. Ele pareceu se recuperar brevemente, mas um segundo AVC ocorreu em dezembro do mesmo ano, e depois disso ele nunca mais conseguiu voltar ao seu estado anterior. A propriedade Gorky, nos arredores de Moscou, tornou-se sua residência, e sob a liderança de Stalin e outros, em nome do descanso e recuperação, Lenin estava isolado do mundo exterior. Stalin, como secretário-geral, controlava efetivamente a saúde e a vida diária de Lenin, monopolizando todos os canais pelos quais Lenin se comunicava com o exterior. O acesso por parte de sua secretaria foi restrito, e todas as informações referentes ao estado de saúde e às instruções de Lenin pertenciam à liderança do partido por meio de Stalin. Confinado à cama, Lenin não podia monitorar diretamente os movimentos do partido. Ele também não tinha como saber se suas instruções estavam sendo executadas corretamente, sistema que Lenin criou para controlar as pessoas. Ironicamente, isso resultou no próprio Lenin sendo acorrentado por ela. Em dezembro de 1922, Lenin usou as forças que restavam para ditar seu testamento a uma secretária. O testamento avaliou Trotsky, Zinoviev, Bukharin, etc., avaliando os principais líderes do partido. A seção sobre Stalin é particularmente clara. O camarada Stalin concentrou o poder ilimitado em suas mãos. E não tenho certeza se ele sempre o usará com a cautela necessária.
Alguns dias depois, Lenin ditou uma nota adicional. Stalin é muito grosseiro. E se ele é feito é tolerável entre camaradas, mas torna-se intolerável um cargo de secretário-geral. Portanto, sugiro que os camaradas encontrem uma maneira para remover Stalin do cargo de secretário-geral, acrescentou. No entanto, esse depoimento não foi divulgado publicamente no Congresso do partido. Os potenciais rivais de Stalin, Zinoviev e Kamenev, cooperaram para bloquear o documento, porque eles viam Trotsky como uma ameaça maior do que Stalin. O último alerta de Lenin foi enterrado com o consentimento tácito dos partidários de Stalin, e o documento só foi divulgado após a morte de Stalin, durante o governo de Nikita Khrushchev. Entretanto, na propriedade de Gorky, Lenin tentava recuperar o poder. Ao perceber que Stalin estava insultando sua esposa, Krupskaya, com pressão política e flagrante desrespeito, contornando efetivamente sua autoridade por meio dessas ações, Lenin enviou uma carta dizendo: "Cumprirei todas as relações com você." No entanto, Stalin, que já controlava a burocracia por meio de seu cargo, a situação foi resolvida apenas com um pedido formal de desculpas, e Lenin já não conseguia produzir quaisquer resultados políticos significativos. Em 30 de dezembro de 1922, a URSS foi oficialmente estabelecida. Lenin, confinado a Kano, soube de assistir à declaração histórica, e seu sonho de uma união igualitária entre as nações jamais se concretizou. O poder efetivo já estava concentrado e era exercido pelo secretariado, em Moscou e por Stalin, que se tornou o verdadeiro detentor do poder. Em 21 de janeiro de 1924, às 18h50, Lenin faleceu após sofrer seu quarto AVC. Ele tinha 53 anos. Stalin começou imediatamente a agir conforme planejado. Ele deu ao seu rival Trotsky a data errada do funeral para impedir que ele comparecesse. E ao ficar na frente do cortejo fúnebre, ele imprimiu na opinião pública a imagem de ser o sucessor legítimo de Lenin. As discussões sobre a divulgação do testamento de Lenin foram bloqueadas conforme planejado, e o conteúdo desfavorável a Stalin era apagado ou editado dos registros do partido. Lenin não pôde sequer realizar seu último desejo de ser enterrado ao lado de sua mãe. Seu corpo foi embalsamado e colocado permanentemente em um mausoléu na Praça Vermelha. Como essa cena era essencial para Stalin se estabelecer como sucessor legítimo e para dar legitimidade a todas as suas decisões políticas. Em 1930, o mausoléu de Lenin foi reconfigurado, passando de madeira para granito vermelho, assumindo a aparência que tem hoje. Segundo algumas fontes, seu cérebro foi dividido em cerca de 30.000 fatias logo após sua morte, sob o pretexto de estudar o gênio. Estava guardado em um laboratório de um instituto de Moscou, e embora a pesquisa tenha continuado por décadas, nenhuma conclusão significativa foi alcançada. A preservação do corpo foi efetivamente levada à categoria de projeto nacional. A cada semana, a hidratação era reposta, o tombapé era uniformizado e os tecidos eram reforçados, com tratamentos químicos regulares para prevenir a decomposição do corpo. Estima-se que cerca de 500.000 rublos eram investidos anualmente para isso, com mais de 20 funcionários dedicados envolvidos. E quando se inclui a manutenção das instalações e equipamentos, uma parcela significativa do orçamento do governo soviético, sabe-se que foi utilizado para o tratamento do corpo de Lenin. A dedicada equipe de pesquisa responsável por esse trabalho foi garantido o mais alto nível de sigilo e privilégio. Essa ideologia vai servir de dados singulares como referência para a preservação dos corpos de outros líderes comunistas. O corpo de Lenin deixou de ser um indivíduo e tornou-se o símbolo da legitimidade do Estado, e foi incorporado ao sistema estatal. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, a maioria dos símbolos comunistas foi desmantelada, mas o mausoléu de Lenin na Praça Vermelha permaneceu. O presidente Boris Yeltsin propôs seu sepultamento, mas a decisão foi adiada por mais de 30 anos devido à oposição de idosos e simpatizantes comunistas. O regime de Vladimir Putin utiliza o mausoléu como recurso para educação histórica e turismo, interpretando Lenin não como um comunista, mas como um dos construtores do Estado russo. Os orçamentos de manutenção continuaram a ser algados, e Lenin permaneceu exposto dentro da vitrine de vidro. Em junho de 2025, pela primeira vez desde 1924, o mausoléu. O local ficou fechado por cerca de 2 anos para reparos estruturais de longo prazo. Cidadãos e turistas acorreram à Praça Vermelha desde o amanhecer, formando filas que se estendiam por quilômetros. Durante o período de reparação, o estado químico do organismo foi reexaminado, e foram realizadas discussões sobre os limites da tecnologia de preservação e seu futuro. Alguns estudiosos analisam que o corpo de Lenin já não é um símbolo da revolução, mas uma existência que não pode ser sepultada devido a custos políticos, representando um estado onde a Rússia não abandonou completamente, nem conseguiu repetir completamente o seu passado. Em 1887, um menino em Simbirsk ouviu dizer que seu irmão havia sido executado na forca, e ele decidiu que precisava mudar o mundo. 37 anos depois, essa determinação levou à criação do primeiro Estado socialista do mundo, e nesse processo, o arquiteto permaneceu numa redoma de vidro como um símbolo histórico. Resta saber se Lenin tinha as intenções de apoiar a ditadura de Stalin, mas o ponto importante é que o sistema que ele deixou para trás mudou a história independentemente de suas intenções. A Revolução Bolchevique não foi meramente um evento que mudou o sistema político de uma nação. Foi um exemplo claro de como os ideais mais sublimes foram conseguidos pela humanidade, são transformados sob as pressões da realidade, e às vezes ficam vividamente distorcidas. Vladimir Ilyich Lenin caminhou em direção ao ideal ambicioso de uma sociedade sem classes e igualitária. Sua vontade era inabalável e sua convicção completa. No entanto, essa firmeza permaneceu a maior ironia da figura conhecida como Lenin. No processo de conduzir a revolução, a violência tornou-se uma ferramenta, e os meios justificavam-se pelo fim. Como resultado, o terror vermelho foi perpetrado em nome da revolução, transformou o anseio por ideais em loucura coletiva, e um novo sistema de terror se enraizou em toda a sociedade.
A tirania do regime czarista que Lenin procurou derrubar foi revivido em uma forma diferente, e o sistema que ele projetou funcionava com base na eficiência fria e na coerção. Os ideais permaneceram, mas os valores humanos e os limites éticos foram gradualmente desaparecendo. A vida e a revolução de Lenin transcendem as escolhas de um único político, servindo como um campo de testes histórico. Isso revela o que acontece no momento em que ideais e realidade colidem. Como revolucionário, ele demonstrou que o indivíduo pode ser o tema que muda uma era. Mas, ao mesmo tempo, revelou que até o próprio arquiteto pode ficar preso dentro da estrutura que ele criou. Essa ironia era também a tragédia pessoal de Lenin e uma parte da narrativa que permeou o século XX. O legado que ele deixou não pode ser resumido em um único significado. Alguns o viam como um símbolo da libertação do povo, enquanto alguns o consideravam o fundador de um regime ditatorial implacável. Na realidade, ambas as perspectivas coexistem, e a tensão entre eles permanece sem solução até hoje. A história de Lenin termina aqui, mas as perguntas que ele deixou para trás não desapareceram. Os ideais são sempre postos à prova na realidade, e nesse processo, as contradições e os limites humanos são revelados. Essa questão transcende os limites de qualquer época ou ideologia específica, e enquanto existirem contradições na natureza humana e nos sistemas, isso permanecerá válido perante nós para sempre. Nesse exato momento, a revolução de Lenin ainda vive na história.